A escuridão é um véu pesado. Ela vive na penumbra de perdas irremediáveis, onde a fé se desfez em pó e o isolamento é sua única companhia. Cada passo, um fardo. Cada dia, um peso insuportável. A vida, antes cheia de cores, agora é um monocromo de cinza, desprovida de qualquer sentido. No limiar do abismo, quando toda esperança parece perdida, uma fagulha surge. Um encontro inesperado, a promessa de uma força maior, um caminho para os que se sentem perdidos. Será que essa voz sutil pode romper o ceticismo? Será que a luz espera por ela, logo além da sombra mais profunda? Sua redescoberta começa agora. A jornada de retorno à luz, um chamado profundo e universal, ressoa no coração de cada ser humano que, em algum momento, se viu envolto pelas sombras da existência. É um convite à alma que se encontra em um abismo de desesperança, uma existência que por vezes parece marcada por perdas irrecuperáveis e escolhas que, em retrospectiva, parecem ter conduzido a um profundo e doloroso isolamento. A vida, que em certos momentos se apresentou repleta de promessas e potencial, pode transformar-se em um fardo pesado, desprovido de qualquer significado aparente, uma caminhada árdua sem um horizonte claro. Nesses vales de sombra, a fé, que outrora representou um pilar inabalável de sustentação e conforto, pode desmoronar, fragmentando-se em mil pedaços sob o peso das provações. A alma, antes confiante em sua crença, torna-se cética, questionando a própria possibilidade de redenção, de cura ou de um novo começo. O ceticismo, como um véu espesso, cobre a percepção, tornando difícil enxergar a mão estendida da graça divina. A escuridão interna, uma densa névoa de angústia e desalento, começa a consumir o ser lentamente, sufocando metodicamente qualquer resquício de luz interior que ainda pudesse persistir, deixando o vazio opressor onde antes havia esperança. É nesse ponto de exaustão espiritual que a voz interior da alma, muitas vezes sufocada pelo ruído do mundo e pelas feridas do passado, anseia por uma direção, por um bálsamo que possa aliviar a dor do desamparo. A experiência humana de sentir-se perdido não é uma anomalia, mas parte integrante de um ciclo de busca e reencontro, um prelúdio para a redescoberta do propósito maior que nos aguarda. Em meio a essa penumbra existencial, quando tudo parece perdido e a alma clama em silêncio por um respiro, surge um encontro que, embora pareça fortuito, é na verdade orquestrado pela providência divina. Uma fagulha de questionamento acende-se no coração endurecido, uma ideia de que há uma força maior, um poder transcendente que opera no universo e na vida de cada um. Essa percepção se manifesta como uma serena sabedoria, uma verdade que se revela suavemente, confrontando o indivíduo com a noção de que existe um caminho para aqueles que se sentem perdidos, uma promessa de guia e orientação em meio ao caos que assola a existência. Essa revelação não vem necessariamente como um raio, mas como uma voz mansa e delicada que sussurra a alma, convidando-a a olhar além de sua dor presente. A princípio, essa nova perspectiva pode gerar relutância. A alma, atormentada por dúvidas profundas e pelo peso esmagador de um passado que insiste em se fazer presente, resiste à ideia de uma redenção. As cicatrizes das perdas passadas, das escolhas questionáveis e dos erros cometidos formam um escudo protetor, uma barreira que impede a entrada da luz. O ceticismo, cultivado ao longo de um período de sofrimento, não se desfaz facilmente. No entanto, o vazio excruciante que reside na alma, uma sede por algo que preencha a lacuna deixada pela ausência de fé e propósito, impulsiona o indivíduo a dar uma chance a essa nova perspectiva. Não é uma escolha fácil, mas sim um ato de desespero misturado com uma tênue esperança, um reconhecimento de que o caminho percorrido até então não trouxe a paz desejada. É o chamado de Jesus, muitas vezes silencioso e discreto, que se manifesta através de sinais, de pessoas, de leituras, ou de uma inspiração súbita para buscar algo além do visível. Essa voz interior, que por vezes se confunde com a própria consciência, é o Espírito Santo a operar, preparando o terreno do coração para a semente da fé. A jornada de redescoberta espiritual não é isenta de provações, ao contrário, é um caminho pavimentado com desafios e oportunidades de crescimento. Cada passo em direção à luz divina, em direção à redescoberta da espiritualidade e do propósito maior, é um ato de coragem inestimável. Requer uma bravura singular para confrontar os medos mais profundos, aquelas angústias.
e inseguranças que se aninharam na alma, muitas vezes desde a infância ou após experiências traumáticas. É preciso coragem para mergulhar nas memórias dolorosas, para revisitar os erros e as feridas, não com o intuito de remoer a dor, mas de compreendê-la e, finalmente, de superá-la. O processo de perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros, emerge como um dos pilares centrais dessa jornada. Perdoar a si mesmo é libertar-se da culpa esmagadora, da condenação interna que aprisiona a alma em um ciclo vicioso de autoaversão. É reconhecer a falibilidade humana, a vulnerabilidade inerente à condição de ser, e aceitar a misericórdia de Deus que a tudo perdoa. Perdoar os outros é um ato de libertação ainda mais complexo, pois exige a renúncia à raiva, ao ressentimento e ao desejo de vingança que se alojam no coração. É um processo que desata os laços que prendem o indivíduo ao passado e às ações alheias, permitindo que a cura interior finalmente comece. Esse perdão, inspirado no amor incondicional de Cristo, não significa esquecer ou compactuar com a injustiça, mas sim escolher a paz e a libertação do próprio sofrimento, entregando a justiça a Deus. A cura de feridas antigas, muitas delas enraizadas em mágoas e traumas de longa data, é um trabalho meticuloso e doloroso. Exige paciência, resiliência e a disposição de se abrir à graça divina, que como um bálsamo, penetra as camadas mais profundas da alma, restaurando o que foi quebrado e reintegrando o que foi fragmentado. É um processo contínuo de limpeza espiritual e emocional, onde cada lágrima derramada e cada oração sussurrada se tornam parte do processo de restauração. Nesse trajeto, a orientação divina se manifesta de forma sutil, mas constante, como um farol que guia o navegante em mares revoltos. Ela começa a se revelar em momentos de clareza surpreendente, insights que iluminam a mente e o coração, desfazendo a confusão e a incerteza. Essas manifestações podem vir através da leitura da Palavra de Deus, de uma homilia que toca a alma profundamente, de um conselho de um amigo sábio, ou de uma intuição pacífica que surge no silêncio da oração. Essa força interior, que emana diretamente de Jesus, capacita o indivíduo a superar obstáculos aparentemente intransponíveis, desafios que antes pareciam invencíveis. É a presença do Espírito Santo que infunde coragem, perseverança e uma fé inabalável, permitindo que a alma persista mesmo quando as circunstâncias externas clamam pelo desânimo. A capacidade de reconstruir os laços rompidos, sejam eles familiares, de amizade ou comunitários, é outro fruto dessa orientação divina. O amor de Cristo nos ensina a perdoar, a reconciliar e a estender a mão, reparando as fissuras causadas pelo egoísmo, pela incompreensão e pela dor. Os relacionamentos, antes fonte de sofrimento ou abandono, são restaurados pela graça e pela disposição de amar como Jesus amou. A alma em sua jornada aprende a discernir uma voz interior, um guia paciente e amoroso que a conduz com sabedoria. Essa voz é a do Espírito Santo, que habita em cada batizado, e que nos fala através da consciência, da oração e da meditação. Ela não impõe, mas sugere, não força, mas convida, não condena, mas corrige com amor. É a voz da verdade que, gradualmente, transforma o ceticismo arraigado em uma fé crescente, sólida e profunda. O que antes era uma série de dúvidas e questionamentos se converte em uma certeza íntima da presença de Deus e de seu plano de amor para cada um. Essa fé não é um mero assentimento intelectual, mas uma entrega confiante e total do ser à vontade divina, um abandono amoroso nas mãos do Pai. A jornada é de aprendizado e crescimento constante, onde cada experiência, alegre ou dolorosa, é uma lição que aprofunda a compreensão da misericórdia e do amor de Jesus. Gradualmente, a alma percebe que a verdadeira luz não reside na ausência de problemas, mas na resiliência para enfrentá-los com uma confiança inabalável, fundamentada na fé em Jesus Cristo. Não se trata de uma promessa de uma vida sem tribulações, sem sofrimentos ou desafios, pois estes são inerentes à condição humana e fazem parte do desígnio divino para o nosso crescimento. A luz que se acende no coração não é um escudo mágico contra as adversidades do mundo, mas sim uma força interior que permite enxergá-las sob uma nova perspectiva. É a capacidade de permanecer firme diante da tempestade, de manter a esperança acesa mesmo quando tudo ao redor parece desabar, sabendo que Jesus é o porto seguro e o guia em meio à escuridão. A resiliência, neste contexto,
É mais do que a simples capacidade de se recuperar de um revés, é a virtude de se fortalecer através da adversidade, de encontrar em cada queda uma oportunidade para se levantar com mais fé e determinação, apoiado na graça de Deus. É a confiança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Cristo é constante e sustentadora. Essa nova compreensão transforma a relação com o sofrimento. As dificuldades não são mais vistas apenas como obstáculos intransponíveis ou punições injustas, mas como convites à entrega e à dependência de Deus. É através do desapego das ilusões de controle e da aceitação da vontade divina que se encontra a verdadeira paz. A certeza de que Deus está no controle, de que Ele permite as provações para nosso bem maior e que nunca nos abandona, é o alicerce dessa resiliência. É a convicção de que Jesus, que carregou sua cruz e experimentou a mais profunda dor, compreende cada sofrimento e caminha ao nosso lado. A luz, portanto, é a manifestação da presença de Cristo que ilumina o caminho, mesmo quando ele está obscurecido pelas sombras do mundo. É a chama da esperança que arde no peito, alimentada pela oração e pela comunhão com o sagrado, permitindo que a alma veja além do presente, vislumbrando a glória futura e o propósito maior por trás de cada luta. A confiança inabalável em Jesus não é uma ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, sabendo que somos amparados pelo amor eterno do Pai. A transformação vivenciada na jornada de retorno à luz é profunda e visível, irradiando-se para todos os aspectos da existência. A tristeza que antes dominava o semblante e o coração cede lugar a uma alegria genuína, não uma alegria superficial baseada em circunstâncias externas, mas uma alegria profunda que brota da alma reconciliada com Deus. Essa alegria é um dom do Espírito Santo, uma paz que transcende a compreensão humana e que se manifesta mesmo em meio às dificuldades. O isolamento, que antes aprisionava o ser em sua própria dor e afastamento, é substituído por uma profunda conexão. Conexão com Deus, através de uma vida de oração e sacramental, e conexão com o próximo, impulsionada pelo amor fraterno ensinado por Jesus. Os laços rompidos são restaurados, e novos relacionamentos são formados, fundamentados na fé, no respeito e na caridade. O desespero, que antes parecia um abismo insuperável, transmuta-se em uma esperança vibrante e ativa. Essa esperança não é um otimismo ingênuo, mas uma virtude teologal, uma confiança inabalável nas promessas de Deus e na ressurreição em Cristo. É a certeza de que o amor divino prevalece sobre todas as coisas, de que a morte não é o fim, e de que a vida tem um propósito eterno. A vida, que antes era um labirinto sombrio e sem saída, floresce como um testemunho vibrante de renascimento. É como se a alma passasse por uma segunda criação, um novo batismo de espírito, onde o velho homem é deixado para trás e uma nova criatura em Cristo emerge. Esse renascimento traz consigo um propósito claro e renovado, um entendimento da missão individual na grande obra de Deus. A compaixão, antes talvez obscurecida pelo egoísmo ou pela própria dor, se expande, levando o indivíduo a estender a mão aos que sofrem, a partilhar a luz e a esperança que encontrou. O propósito de vida se torna intrinsecamente ligado ao serviço e ao amor. Seguindo os passos de Jesus que veio para servir e dar a vida. A alma renovada sente um impulso irresistível para manifestar a caridade em ações concretas, seja na família, na comunidade ou no mundo. A gratidão a Deus por tanta misericórdia e graça transborda em atos de bondade e solidariedade. A vida se torna um hino de louvor, uma oferta contínua de si mesmo ao Criador e aos irmãos, um reflexo do amor divino que se derramou no coração. A transformação é um processo contínuo de santificação, onde cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar de Jesus, para crescer na fé e para se tornar um instrumento de sua paz e amor. A alma transformada, que percorreu a árdua jornada de volta à luz, não se contenta em apenas guardar essa luz para si, ela se torna um farol, um ponto de referência para outros que ainda navegam nas águas turvas do desespero. Irradiando a luz que encontrou em Jesus Cristo, ela se torna um testemunho vivo da capacidade redentora da fé. Não é um testemunho de perfeição, mas de perseverança, de superação e da misericórdia divina que abraça a todos. As ações, as palavras e o próprio semblante da pessoa renovada refletem a presença de Cristo, atraindo outros para o caminho da esperança. Esse irradia é um convite silencioso, mas poderoso, para que outros também se permitam ser guiados, para que encontrem em Jesus a força e a direção que anseiam.
A vida do indivíduo, que antes estava imersa na escuridão, torna-se uma prova irrefutável de que a jornada de volta à luz é sempre possível para aqueles que se abrem à graça divina e permitem que Jesus os guie. Não importa quão profunda tenha sido a queda, quão pesados sejam os fardos do passado ou quão densa a névoa do ceticismo, o amor de Cristo é capaz de penetrar qualquer barreira e restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. A promessa de um novo começo não é uma utopia distante, mas uma realidade que se concretiza no presente momento, na decisão consciente de entregar a vida a Jesus e de segui-lo. O convite é constante, a porta da misericórdia está sempre aberta, e o caminho para a redenção é acessível a todos que o buscam com um coração sincero. A mensagem é clara e urgente: o novo começo, na verdade, começa agora. Deixar Jesus guiar a jornada é abraçar a plenitude da vida, encontrar o verdadeiro propósito e experimentar a alegria transformadora que só Ele pode oferecer. É um chamado para viver plenamente a fé, a esperança e a caridade, tornando-se um reflexo do amor de Deus no mundo. A alma, em sua constante peregrinação pela existência terrena, alcança um patamar de profunda compreensão ao perceber que a verdadeira luz não se manifesta na ausência de problemas ou na inexistência de tribulações, mas sim na virtude da resiliência, forjada e nutrida por uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Não se trata de uma visão utópica de uma vida imune a sofrimentos, desafios ou dores, pois estes elementos são inerentes à condição humana e, muitas vezes, servem como instrumentos da providência divina para o amadurecimento e a santificação do ser. A luz que progressivamente se acende no mais íntimo do coração não é um escudo mágico, capaz de repelir todas as adversidades do mundo, mas uma força interior, um vigor espiritual que permite ao indivíduo contemplar as dificuldades sob uma perspectiva completamente nova, transfigurada pela fé. Essa luz interior é a capacidade de permanecer firme e inabalável diante da tempestade que se abate, de manter a chama da esperança acesa mesmo quando todas as circunstâncias exteriores parecem conspirar para o desânimo e a ruína. É a certeza íntima e pacífica de que Jesus Cristo é o porto seguro em meio aos mares revoltos da vida e o guia infalível que orienta o caminho, mesmo nas profundezas da escuridão. A resiliência, neste contexto teologal, transcende a mera capacidade psicológica de se recuperar de um revés ou de se adaptar a mudanças. Ela se eleva a uma virtude espiritual que fortalece o indivíduo através da adversidade, transformando cada queda em uma oportunidade de levantar-se com fé renovada e determinação ainda maior, plenamente apoiado na graça de Deus. É a confiança de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desoladores, a presença de Cristo é constante, operante e sustentadora, um bálsamo para a alma ferida e um sustento para o espírito abatido. Essa confiança se manifesta na capacidade de entregar a Deus as próprias limitações e fraquezas, sabendo que Ele é o alicerce mais seguro para a reconstrução de qualquer estrutura desmoronada. A nova compreensão que emerge dessa jornada espiritual transforma radicalmente a relação do indivíduo com o sofrimento e a dor. As dificuldades, que antes eram percebidas exclusivamente como obstáculos intransponíveis, punições injustas ou fardos insuportáveis, passam a ser vistas como convites profundos à entrega, ao abandono confiante na vontade de Deus. Não se busca o sofrimento por si mesmo, mas se aceita sua presença, integrando-o na própria vida como parte de um desígnio maior. É através do desapego das ilusões de controle, da aceitação serena da vontade divina, que nem sempre compreendemos em sua totalidade, que se alcança uma paz verdadeira, que não é ausência de luta, mas presença de Deus na luta. A certeza inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele permite as provações para o bem maior de seus filhos e de que jamais os abandona, é o alicerce fundamental dessa resiliência profundamente enraizada na fé. É a convicção de que Jesus, que carregou sua própria cruz, experimentou a mais profunda dor e o abandono humano, compreende cada sofrimento, cada lágrima, e caminha silenciosamente ao lado de cada um em suas provações. Ele não oferece um caminho sem cruz, mas oferece a força para carregar a cruz. A luz, que irrompe na alma transformada, é, portanto, a manifestação palpável e eficaz da presença de Cristo, que ilumina o caminho mesmo quando este se encontra obscurecido pelas sombras do mundo e da existência. É a chama inquebrantável da esperança que arde no peito, alimentada incessantemente pela oração sincera, pela meditação da palavra e pela comunhão sacramental com o sagrado.
Essa chama permite que a alma veja além do presente imediato, vislumbrando a glória futura prometida e o propósito eterno que subjaz a cada luta, a cada desafio superado. A confiança inabalável em Jesus não significa a ausência completa de medo ou de ansiedade, mas sim a capacidade sobrenatural de agir apesar deles, de perseverar com coragem, sabendo que somos constantemente amparados e sustentados pelo amor eterno do Pai, que se revela em Cristo. É a fé que nos diz que, mesmo nas quedas, a mão de Deus está presente para nos erguer. O olhar fixo em Cristo crucificado e ressuscitado é a fonte de toda a força e todo o consolo, pois nele encontramos a certeza da vitória sobre o pecado e a morte, e a promessa de uma vida plena em sua presença. A transformação vivenciada na jornada de retorno à luz é de uma profundidade singular e se manifesta de maneira visível, irradiando-se por todos os aspectos da existência do indivíduo. A tristeza, que antes dominava o semblante, obscurecia o olhar e aprisionava o coração em seu luto, cede lugar a uma alegria genuína, que não é superficial nem baseada em circunstâncias externas passageiras, mas uma alegria profunda que brota do mais íntimo da alma reconciliada com Deus. Essa alegria é um dos dons mais preciosos do Espírito Santo, uma paz que transcende a compreensão humana e que se manifesta mesmo em meio às dificuldades e provações da vida, como um oásis de serenidade em meio ao deserto. É a alegria de quem se sente amado incondicionalmente pelo Criador, a alegria da filiação divina que restaura a dignidade e o propósito. O isolamento, que antes aprisionava o ser em sua própria dor, em seu silêncio autoimposto e em seu afastamento dos outros, é substituído por uma profunda e autêntica conexão. Primeiramente, uma conexão vital e indissolúvel com Deus, cultivada através de uma vida de oração constante, da escuta atenta de sua palavra e da participação ativa na vida sacramental da Igreja. Em segundo lugar, uma conexão profunda com o próximo, impulsionada pelo amor fraterno ensinado e exemplificado por Jesus Cristo. Os laços rompidos, sejam eles familiares, de amizade ou comunitários, são restaurados pela graça divina e pela disposição do coração em perdoar e buscar a reconciliação. Novos relacionamentos são formados, agora fundamentados na fé partilhada, no respeito mútuo, na caridade sincera e no desejo comum de caminhar em direção a Deus. A comunhão dos santos, na terra e no céu, torna-se uma realidade experimentada. O desespero, que antes parecia um abismo insuperável, uma névoa densa que ofuscava qualquer vislumbre de futuro, transmuta-se em uma esperança vibrante, ativa e teologal. Essa esperança não é um otimismo ingênuo, desprovido de fundamentos, mas uma virtude infundida por Deus, uma confiança inabalável nas promessas divinas e na ressurreição em Cristo. É a certeza de que o amor de Deus prevalece sobre todas as coisas, de que a morte não é o fim, mas a porta para a vida eterna, e de que a existência terrena tem um propósito maior, transcendente e redentor. A vida, que antes era percebida como um labirinto sombrio e sem saída, floresce como um testemunho vibrante e contundente de renascimento. É como se a alma passasse por uma segunda criação, um novo batismo de espírito, onde o velho homem, com suas tendências ao pecado e suas feridas, é deixado para trás e uma nova criatura em Cristo emerge, renovada e cheia de vida. Esse renascimento espiritual traz consigo um propósito claro, renovado e profundamente enraizado na vocação cristã, que é a de ser sal da terra e luz do mundo. Há um entendimento mais profundo da missão individual na grande obra de Deus, um chamado a colaborar com a construção do reino. A compaixão, antes talvez obscurecida pelo egoísmo, pela própria dor ou pela indiferença, se expande de maneira prodigiosa, levando o indivíduo a estender a mão aos que sofrem, a partilhar generosamente a luz e a esperança que encontrou em Cristo. O propósito de vida se torna intrinsecamente ligado ao serviço desinteressado e ao amor incondicional, seguindo os passos de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A alma renovada sente um impulso irresistível para manifestar a caridade em ações concretas e tangíveis, seja no âmbito familiar, na comunidade eclesial ou no mundo mais vasto, contribuindo para a transformação da sociedade sob a ótica do Evangelho. A gratidão a Deus por tanta misericórdia, graça e amor transborda em atos contínuos de bondade, solidariedade e generosidade, refletindo a imagem do Criador. A vida se torna um hino de louvor, uma oferta contínua de si mesmo ao Criador e aos irmãos, um espelho que reflete o amor divino que se derramou abundantemente no coração.
A transformação é um processo contínuo de santificação, onde cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar ainda mais de Jesus, para crescer na fé, na esperança e na caridade, e para se tornar um instrumento cada vez mais dócil e eficaz de sua paz e amor no mundo. A conversão não é um evento único, mas um dinamismo que permeia toda a existência, um constante voltar-se para Deus. A alma transformada, que percorreu com coragem e perseverança a árdua e gratificante jornada de volta à luz, não se contenta em apenas guardar essa luz preciosa para si mesma, como um tesouro escondido. Ao contrário, ela se torna, por vocação e por graça, um farol luminoso, um ponto de referência e orientação para outros que ainda navegam nas águas turvas e traiçoeiras do desespero, da dúvida e da solidão. Irradiando a luz que encontrou em Jesus Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo o homem que vem a este mundo, essa alma se torna um testemunho vivo, eloquente e poderoso da capacidade redentora da fé, da onipotência do amor divino. Não é um testemunho de perfeição humana, pois está inatingível na terra, mas um testemunho de perseverança nas tribulações, de superação das quedas e da misericórdia divina que abraça a todos, sem exceção, que se voltam para Ele com um coração contrito e humilde. As ações, as palavras, o olhar, e até o próprio semblante da pessoa renovada em Cristo refletem a presença amorosa do Mestre, atraindo outros para o caminho da esperança, da reconciliação e da plenitude de vida. Esse irradiar da luz é um convite silencioso, mas comovedor e irresistível, para que outros também se permitam ser guiados pelo Espírito Santo, para que encontrem em Jesus a força, a direção e o sentido que tanto anseiam em suas vidas. É a vivência autêntica do mandamento do amor que se torna um instrumento de evangelização. A vida do indivíduo, que antes estava imersa na escuridão mais profunda, torna-se uma prova irrefutável e um sinal visível de que a jornada de volta à luz é sempre possível para aqueles que se abrem sinceramente à graça divina e permitem, de coração, que Jesus os guie em cada passo. Não importa quão profunda tenha sido a queda, quão pesados sejam os fardos do passado que se arrastam ou quão densa a névoa do ceticismo que envolve a mente e o coração, o amor de Cristo, com sua infinita misericórdia, é capaz de penetrar qualquer barreira, de transpor qualquer obstáculo e de restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. A promessa de um novo começo, longe de ser uma utopia distante ou uma ilusão piedosa, é uma realidade que se concretiza no presente momento, na decisão consciente e livre de entregar a vida a Jesus e de segui-lo com fidelidade. O convite divino é constante, a porta da misericórdia está sempre aberta, e o caminho para a redenção, para a cura e para a plenitude é acessível a todos que o buscam com um coração sincero, despojado de preconceitos e aberto à ação do Espírito. A mensagem é clara, urgente e universal: o novo começo, na verdade, começa agora. Não é algo para o amanhã, mas para o hoje. Deixar Jesus guiar a jornada é abraçar a plenitude da vida em todas as suas dimensões, encontrar o verdadeiro propósito existencial, e experimentar a alegria transformadora que só Ele pode oferecer, uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. É um chamado perene e amoroso para viver plenamente a fé, a esperança e a caridade, tornando-se um reflexo autêntico e vibrante do amor de Deus no mundo. Um verdadeiro discípulo missionário. O tempo da graça é o presente, e a resposta do coração é o sim diário à voz do pastor, que conduz suas ovelhas aos verdes pastos e às águas tranquilas da vida eterna. A alma, em sua busca incessante por um propósito e uma paz duradoura, encontra seu verdadeiro ponto de partida na decisão consciente de acolher a luz divina que se oferece. Não se trata de uma promessa distante, mas de uma realidade imediata. A jornada de retorno à plenitude começa, de fato, no exato instante em que o coração se abre à possibilidade de ser conduzido. E essa condução, por sua própria natureza e eficácia, é obra de Jesus Cristo, o pastor por excelência, que conhece cada uma de suas ovelhas e as chama pelo nome. Entregar-se a essa guia não é um ato de passividade, mas um gesto de profunda fé e uma escolha ativa que reorienta toda a existência. É uma entrega que exige coragem, pois implica desapegar-se das próprias noções preconcebidas de controle e abraçar um caminho que, por vezes, desafia a lógica humana e o conforto das certezas mundanas. A luz que Jesus oferece não apenas ilumina o destino, mas também cada passo do percurso, revelando a beleza e o sentido ocultos mesmo nas paisagens mais áridas e nos vales mais sombrios da vida.
O processo de deixar Jesus guiar inicia-se com uma escuta atenta, um silêncio interior cultivado com diligência para discernir a sua voz em meio ao clamor incessante do mundo e às turbulências da própria mente. Essa voz não raro se manifesta através da consciência, um santuário íntimo onde o Espírito Santo sussurra verdades e inspirações, convidando à retidão e à caridade. Para que essa escuta seja eficaz, faz-se necessário um esforço contínuo de purificação do coração, libertando-o das amarras do egoísmo, do rancor e das ilusões que obscurecem a percepção da vontade divina. A oração torna-se, então, não apenas um pedido, mas um diálogo profundo, uma entrega confiante onde a alma se expõe diante do Criador, buscando não apenas soluções para seus problemas, mas a própria presença de Deus, que é a fonte de toda sabedoria e toda a paz. Nesse recolhimento, a leitura meditada da Palavra de Deus assume um papel fundamental, pois as Escrituras Sagradas são o eco perene da voz do Mestre, um manual de vida que transcende o tempo e as culturas, oferecendo preceitos, exemplos e promessas que moldam o espírito e direcionam o comportamento. A orientação divina não se restringe a impulsos internos ou à palavra escrita, ela se manifesta de forma sacramental e concreta na vida da Igreja. Os sacramentos são canais visíveis e eficazes da graça de Deus, pontos de encontro privilegiados com o próprio Cristo. A Eucaristia, centro e ápice da vida cristã, é o alimento que sustenta a jornada, a presença real que fortalece o peregrino e a fonte de toda a luz. Ao receber o corpo e sangue de Cristo, o fiel é imerso em sua vida, em sua missão, em seu amor, e recebe a força necessária para seguir seus passos e discernir sua vontade em cada circunstância. A reconciliação, por sua vez, é o sacramento que cura as feridas do pecado, remove os obstáculos que a culpa e o remorso impõem à alma, e restaura a capacidade de ouvir e seguir a voz de Deus com um coração purificado e renovado. Através do perdão divino, as sombras que antes obscureciam o caminho são dissipadas, e uma nova clareza se estabelece, permitindo que a luz de Cristo penetre mais profundamente na vida do indivíduo. A jornada sob a guia de Jesus implica também uma constante renúncia às próprias idolatrias, aos apegos mundanos que desviam o foco do essencial e aprisionam o coração em suas vãs esperanças. O desapego não significa indiferença ou abandono do mundo, mas uma reordenação das prioridades, colocando Deus acima de todas as coisas, amando-o de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Quando o apego a bens materiais, a reconhecimento social, a prazeres efêmeros ou a ideologias humanas é transmutado em uma busca exclusiva por Cristo, a alma se liberta para voar mais alto, para seguir o Mestre com mais leveza e determinação. Essa liberdade interior é um dos frutos mais preciosos da entrega a Jesus, pois ela diz Atos. Nós que prendem o espírito e permite que a verdadeira identidade, forjada à imagem e semelhança do Criador, floresça em plenitude. A providência divina, uma teia intrincada e perfeita de eventos e circunstâncias, é o cenário no qual Jesus opera sua guia. Muitas vezes, o caminho se revela não através de grandes revelações ou prodígios espetaculares, mas nas pequenas ocorrências do dia a dia, nos encontros aparentemente casuais, nas dificuldades inesperadas que se transformam em oportunidades de crescimento. Discernir a mão de Deus em tudo exige uma visão de fé, a capacidade de enxergar além das aparências e de confiar que cada detalhe da vida está sob o olhar amoroso do Pai. Isso não elimina a liberdade humana ou a responsabilidade pelas escolhas, mas as insere em um contexto maior de cocriação com Deus, onde a vontade humana se alinha progressivamente à vontade divina, encontrando nela sua mais profunda realização. A entrega a essa providência implica aceitar que nem sempre se compreende o porquê dos acontecimentos, mas se confia no amor daquele que os permite. Ademais, deixar Jesus guiar significa abraçar um estilo de vida que reflete os valores do Evangelho. Isso se manifesta na prática das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e das virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, que são o cerne da vida cristã. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma adesão total da pessoa a Deus, que se manifesta na obediência confiante aos seus mandamentos e ensinamentos. A esperança não é um mero desejo, mas uma certeza infalível nas promessas divinas, uma expectativa ativa da vida eterna e da vinda do reino de Deus. A caridade, o amor teologal, é o ápice de todas as virtudes, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor a Deus.
É através da vivência dessas virtudes que a luz de Cristo se torna não apenas uma realidade interior, mas uma força transformadora que irradia para o mundo exterior, afetando positivamente todos os relacionamentos e todas as ações. O compromisso com a verdade, a busca pela justiça e a prática da misericórdia tornam-se imperativos para quem se deixa guiar por Jesus. A verdade, revelada em Cristo e em Sua palavra, liberta a alma das ilusões e enganos do mundo, oferecendo uma base sólida para a construção de uma vida autêntica e plena. A justiça, segundo a ótica do Evangelho, transcende a mera legalidade e alcança a dignidade intrínseca de cada pessoa, chamando o fiel a defender os oprimidos, a dar voz aos que não têm e a promover o bem comum. A misericórdia, por sua vez, é o coração do Evangelho, a manifestação mais sublime do amor de Deus, convidando o discípulo a perdoar incondicionalmente, a ser compassivo com as fraquezas alheias e a estender a mão aos que caíram, lembrando-se de que a própria humanidade necessita constantemente da misericórdia divina. A figura de Maria, a mãe de Jesus, surge como um farol luminoso na jornada de volta à luz. Seu sim incondicional à vontade de Deus, sua vida de entrega total e sua profunda união com Cristo a tornam um modelo perfeito de quem se deixa guiar inteiramente pelo Senhor. Meditar sobre sua vida, rezar o rosário e buscar sua intercessão não desvia o foco de Jesus, mas, ao contrário, aprofunda a união com Ele, pois Maria sempre nos aponta para seu Filho. Ela é a estrela da evangelização, a guia segura no mar revolto da existência, que nos conduz com amor maternal ao porto seguro que é Cristo. A devoção mariana, parte integrante da espiritualidade católica, enriquece a jornada, oferecendo um refúgio e uma intercessora poderosa para aqueles que buscam a plena comunhão com a luz. A comunidade dos santos, tantos que já triunfaram no céu quanto os que ainda peregrinam na terra, é outro aspecto essencial da guia de Jesus. Os santos, homens e mulheres que viveram radicalmente o Evangelho, são exemplos inspiradores de como se pode, em diferentes épocas e circunstâncias, permitir que Jesus direcione a vida. Suas vidas são testemunhos vivos da ação da graça divina e da capacidade transformadora da fé. Eles não são meros ídolos, mas irmãos mais velhos na fé, intercessores poderosos e modelos de virtude a serem imitados em seu amor a Cristo. A comunhão com eles, através da oração e da veneração, fortalece o peregrino e oferece uma rica tapeçaria de experiências espirituais que iluminam o caminho. A jornada de volta à luz, guiada por Jesus, é um processo de contínua metanoia, de uma transformação radical da mente e do coração. Não se trata de uma mudança superficial de comportamento, mas de uma conversão profunda que atinge as raízes do ser, reorientando os pensamentos, os desejos e as emoções para Deus. Essa metamorfose espiritual se reflete em uma nova percepção do tempo, da eternidade, da própria existência e do significado do sofrimento. O tempo não é mais visto apenas como uma sucessão linear de momentos, mas como uma dádiva divina, uma oportunidade contínua de amar e servir a Deus. A eternidade não é uma abstração, mas a meta para a qual se caminha, a plenitude da vida em Deus. E o sofrimento, que antes era uma fonte de desespero, agora pode ser unido à paixão de Cristo, transformando-se em um meio de purificação e redenção, conferindo um sentido mais profundo à dor. A liberdade que se experimenta ao deixar Jesus guiar é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que não consiste em fazer o que se quer, mas em querer o que Deus quer, que é sempre o bem maior. Essa liberdade liberta do cativeiro do pecado, das paixões desordenadas e das expectativas alheias, permitindo que a pessoa viva autenticamente sua vocação e missão. É uma liberdade que cresce na obediência, que se aprofunda na humildade e que se manifesta na capacidade de amar desinteressadamente. É a liberdade que permite amar a Deus sem reservas e ao próximo sem distinção, superando as barreiras do preconceito, da indiferença e do julgamento. A presença constante de Jesus, prometida no Evangelho, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos MT 28,20, é a garantia de que a jornada, embora desafiadora, nunca será solitária. Ele caminha ao lado do peregrino, amparando nas quedas, consolando nas dores e iluminando nas incertezas. Essa consciência da presença divina é o bálsamo para a alma ferida, o alento para o espírito abatido e a força para prosseguir quando as próprias forças parecem esgotadas. A luz que emana de sua presença dissipa toda escuridão, remove todo o medo e infunde uma paz que o mundo não pode oferecer.
Essa jornada, portanto, não é um percurso linear e sem percalços, mas uma peregrinação dinâmica, cheia de aprendizados, superações e renovações. Há momentos de aridez e de consolos, de lutas e de vitórias, mas em todos eles, a guia de Jesus permanece fiel e constante. O convite para que a jornada de volta à luz comece agora é um chamado à ação, a decisão de não adiar mais a entrega do coração a quem o criou e o redimiu. Não há pré-requisitos para iniciar, senão um desejo sincero de ser transformado. A porta está sempre aberta, e o pastor está à espera, com os braços estendidos, para acolher e conduzir a alma sedenta de Deus aos prados verdejantes da vida plena. A plenitude do ser, a alegria que não passa e o sentido último da existência encontram-se na total conformidade com a vontade de Deus, sob a inquestionável e amorosa guia de Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nele a jornada da alma encontra seu destino eterno e luminoso. Curtiu? Seu like e inscrição são o combustível que impulsiona o canal.